The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura. Fala galera! No episódio de hoje eu compartilho com vocês a leitura de uma reportagem. Sim, de uma reportagem da escritora, jornalista e documentarista gaúcha Eliane Brum. Eu sempre digo que a Eliane é uma espécie de Galeano na versão feminina brasileira, porque assim como ele, ela é jornalista. E assim como esse escritor uruguaio, ela também dá espaço aos invisíveis, aos anônimos que habitam por aí as cidades e os campos, e que raramente têm voz. As suas reportagens são únicas para mim. Elas são verdadeiras obras-primas, que expressam, muita sensibilidade. É uma prosa muito sofisticada, que a gente pode considerar até como os capítulos de uma história oral que o Brasil ousa em não dar ouvidos. Um dia, gente, quando ela foi entrevistada pelo jornalista Ricardo Bagliarini, a Eliane explicou por que o jornalismo a atraiu e explicou também um dos motivos dela ter se tornado uma escritora. E, gente, a resposta dela foi tão bonita que eu vou utilizar exatamente as palavras que ela pronunciou nessa entrevista. O que sempre me atraiu no jornalismo é a possibilidade de escutar vidas, perambular por geografias humanas. Escrever é uma entrega profunda e perturbadora. Escrevo, primeiramente, dentro de mim. Só vou pro computador quando a história já transborda, quando é impossível mantê-la nas fronteiras invisíveis de dentro. Essa reportagem que eu vou ler tem como título História de um Olhar, e ela foi extraída do livro A Vida que Ninguém Vê. Bora então para a 7ª leitura de 2021? O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar, que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva e inclui. Essa é a história de um olhar que enxerga, e por enxergar reconhece, e por reconhecer salva. Essa é a história do olhar de uma professora chamada Eliane Vante, e de um andarilho chamado Israel Pires. Um olhar que nasceu na Vila Kepas. Dizem que, em grego, Kepas significa pedra, por isso um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Kepas foi inventada há mais de uma década atrás, pedra sobre pedra. Em regime de mutirão, eram operários da indústria naqueles tempos nada longínquos. Hoje, desempregados da indústria, papeleiros, excluídos. Nesta vila cheia de presságios e de mistérios, vagava um rapaz de 29 anos com o nome de Israel, porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado, por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do lugar. Israel, para a vila, era esse ícone. O enjeitado da vila enjeitada. A imagem indesejada no espelho. Imundo, meio abilolado, mal cheiroso, Israel vivia tirado num canto ou noutro da vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo numa casa cheia de fome, com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus. Amarrado, quase violado. Israel era cuspido. Era apedrejado. Israel era a escória da escória. Um dia, Israel se aproximou de um menino, de 9 anos, chamado Lucas. Olhos de amêndoa, rosto de esconderijo, bom de bola, bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel o seguiu até a escola. Até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes, tragado, sabe-se lá por qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome. De comida, de afago, de lápis de cor, fome de olhar. Aconteceu neste inverno. Eliane, a professora, descobriu Israel.
desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da escola. Com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-la. Eliane viu Israel, e Israel se viu refletido no olhar de Eliane. O que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da professora. Terno, especial, até meio garboso, Israel descobriu nos olhos da professora que era um homem, não um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, ele perseguiu o olho de espelho da professora. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da 2ª série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto. Israel na janela, espiando para dentro, cantando no lado de fora, desenhando com os olhos. Quando o chamavam, fugia correndo, escondia-se atrás dos prédios. Mas devagar, como um bicho acuado, que de tanto apanhar ficou ressabiado, foi pegando primeiro um lápis, depois um afago, e num dia de agosto, Israel completou a subversão, cruzou a porta e pintou bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da professora. E o olhar começou a se espalhar, se expandir, e engolfou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, o pária, tinha se transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E no dia seguinte, Israel chegou de banho tomado, barba feita, roupa limpa, igualzinho ao Israel que havia avistado no olho da professora. Trazia até umas pupilas novas enormes em forma de facho e um sorriso também recém-inventado. Entrou na sala onde a professora pintava no chão e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminaram de lavar a imagem acossada, ferida, flagelada de Israel. Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse olhar em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância que lhe contam histórias, puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por esses olhos, Israel passou a refletir todos eles, e a professora, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-se bela e importante nos olhos de Israel. E as crianças, que têm na escola um intervalo entre a violência e a fome, descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. Israel, não importa se alguém não gosta de você, o que importa é que você siga a vida, aconselha Jefferson, de 8 anos. Israel, não faz mal que tu sejas grande e um pouco doente. Tu podes fazer tudo o que tu imaginares, promete Grace, de 9. Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho, tranquiliza Lucas, de 9 anos. Israel, tu me botas na garupa do recreio? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que se descobriu no olhar da professora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola, já consegue escrever o P de professora e ninguém mais lhe atira pedras. A professora, depois que se descobriu no olhar de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da professora. Em 7 de setembro, Israel desfilou, tado, aplaudido de pé, pela Vila Pedra. E você, será que alguma vez já salvou a vida de alguém com o seu olhar? The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura.